Fala pessoal, estamos de volta agora com o inglês afiadíssimo para ter o nosso primeiro teorema do curso, o teorema de Bayes, ou de Bayes se você quiser aportuguesar as coisas. Lá no backstage nós temos o Vinícius Castanho, eu sou o Thiago Marum e vem com a gente que a gente vai te explicar tudo. Então, vai! Primeiramente, sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, diretamente do estúdio da banda. E, primeiro de tudo, eu queria fazer alguns pedidos. E para treinar o nosso inglês, que está muito bom hoje, eu queria pedir para vocês não deixarem de dar o like, de dar um subscribe no canal. Claro, fazer o subscribe no canal nosso no YouTube, nas nossas mídias sociais e de share, de compartilhar com seus amigos e pessoas interessadas no tema, tá bom? Sempre um prazer e muito obrigado aí pelo apoio de vocês, tá bom? Muito bem, voltando agora para nossa última conversa, a gente estava falando de probabilidades condicionais, a gente deu uma definição, já fez até um exercício que envolvia peças defeituosas e perfeitas, a gente trabalhou um pouco como que se dá a matemática de probabilidades considerando esses conceitos novos, né? Então lá nos primeiros vídeos a gente falou de o que eram eventos, o que eram experimentos probabilísticos, depois a gente definiu probabilidades, agora probabilidades condicionais e estamos sempre acumulando informações para a nossa teoria, né? Para desenvolver o nosso curso. E aí na aula de hoje eu queria começar ela explicando o teorema pelo final, que é com um exemplo e a gente vai acabar chegando no então teorema que a gente está falando que é o teorema de Bayes. Você pode ter caído aqui nesse vídeo, talvez, diretamente de algum curso de estatística. E lá o pessoal chama de estatística bayesiana, está sendo referenciada, né? Esse termo bayesiano ou bayesiana, vem desse mesmo cara, o Bayes, desse teorema aqui, tá bom? Então se você por acaso já entrou em contato aí com algum algoritmo de machine learning, como Naive Bayes ou alguma coisa assim, é o mesmo cara que a gente está falando, tá bom? Vamos piscar então lá para nossa lousa digital. Errei. Foi, agora sim. Vamos dar um exemplo então para começar a entender como que funciona esse teorema. A gente vai criar um conceito que chama partição. E eu vou explicar para vocês primeiro intuitivamente como isso funciona. Então imagina que nós temos o nosso querido Vinícius, um aluno muito dedicado, e o nosso experimento aqui, né, é o resultado, né, o desempenho do Vinícius numa determinada disciplina, correto? Correto. Nessa disciplina, ele pode ser, os eventos possíveis dela são aprovação e reprovação, e que a gente está chamando de evento A1, ele ser aprovado, e o evento A2, ele ser reprovado. Então, nosso espaço amostral desse experimento, que é ele fazer uma disciplina, e ter o desempenho dele, né? O desempenho dele numa disciplina, o nosso espaço amostral S aqui, denotado pelo diagrama de Venn que a gente vem conversando, ele pode ser dividido nesses dois eventos, que seria o A1 e o A2. Como o Vinícius é um excelente aluno, certo, Vinícius? Certo. Eu vou colocar uma chance muito grande para ele ser aprovado. Aqui está o nosso A1, com uma parte bem considerável, né? Toda essa região que eu estou circulando aqui seria equivalente à probabilidade dele ser aprovado na disciplina. E aí o A2 seria a reprovação, né? Ele ser reprovado tem uma chance um pouquinho menor ali no nosso diagrama. Muito bem. E agora a gente vai adicionar uma nova característica, um outro evento que não necessariamente é independente desse, não é mutuamente exclusivo, que é o seguinte: ele pode ter a dedicação de cada aluno, né? Claro que o Vinícius Castanho é um exemplo muito bom de muita dedicação, mas por acaso ele está num semestre aí meio confuso e ele decidiu relaxar na disciplina, não fazer muito bem ali, não cumprir com os deveres. Ele poderia relaxar, esse evento, né? Relaxar pode acontecer. E ao mesmo tempo você pode ter duas opções aqui, você pode relaxar numa disciplina e ser aprovado, ou o que é mais provável, pelo menos intuitivamente, é que se você relaxar, você não vai passar na disciplina, vai ser reprovado. E eu vou desenhar, a gente está denotando esse evento de relaxar na disciplina como B.
eu vou identificar ele aqui no nosso diagrama como um círculo, deixa eu fazer com a mesma cor aqui, como um círculo que vai pegar muita parte, nossa, ficou um círculo lindo, né? Melhor usar uma elipse. Ele não quer fechar, fecha. Boa, fechou, muito bem. Esse daqui seria a probabilidade do total do Vinícius relaxar no semestre. Você vê que ela não é tão gigante assim, perto do tamanho do quadrado, né? A área dessa parte vermelha não é tão grande em relação à área do quadrado. Dá para ter uma ideia da chance de ocorrer esse evento, que é ele relaxar na disciplina. E agora a gente vai trabalhar com aquela ideia de intersecções que a gente falou muito na aula 3. Esse evento aqui, ó, que eu estou circulando de novo com a cor azul, por meio dessa elipse menor aqui, seria uma intersecção entre ele ser aprovado, ele está no limite do aprovado, para a esquerda de vocês, e ao mesmo tempo ele relaxou. É difícil acontecer, mas pode acontecer, dele relaxar e mesmo assim, por já ter aprendido muito e ter um bom desempenho aí, ter muita informação acumulada, ele pode passar mesmo tendo relaxado. Esse é um evento possível, e o outro seria ele não passar, mas aí dando motivo para não passar, né? Seria ele relaxar, mas ao mesmo tempo relaxar porque ele não ser aprovado porque relaxou, né? Então, na verdade, a gente tem aqui, ó, esse espaço em vermelho, nós estamos dividindo em 2 subcasos. Do mesmo jeito que a gente dividiu a aprovação entre 2 casos, desempenho em 2 casos, como A1 e A2. Muito bem, dentro desse contexto todo, a gente pode ver o complementar de relaxar, que seria estudar, né? Vamos colocar aqui, certo? Tá dando para entender, você que relaxou aí esse semestre? Agora eu tô dedicado. Agora tá dedicado. Agora muito bem. Entendi. Muito bem. Então, agora você tá nessa parte roxa aqui que eu tô grifando, que seria o complementar de relaxar, que seria estudar. Então, estudar, a chance de você estudar é maior agora, né? Já que você tá dedicado mesmo, tá firme. Vamos tentar deixar ela menos poluída, essa nossa tela, para não confundir mais ainda, né? Para não ficar confuso. Mas a ideia agora é que partições são divisões do seu espaço amostral. Quanto mais partições você tiver, mais quebrado vai estar esse seu retângulo. Ele vai ter vários casos pequenininhos. E se eu somar todas as partições, eu volto para o meu espaço amostral. Essa que é a ideia. E aí, a gente pode estar interessado em saber a chance do Vinícius passar, sendo que ele relaxou. Ele falou, olha, esse semestre eu relaxei. A gente sabe que ele relaxou. É uma informação dada. E que na aula anterior a gente falou que essa história de informação dada acaba caindo numa probabilidade condicional. Muito bem. Então, nesse caso, em matematiquês, o que a gente escreveria para a chance de você ser... Você, né, o Vinícius, claro, vocês são sempre dedicados e estão aqui no canal o tempo todo, mas do Vinícius, ele ser aprovado, que eu vou colocar como A1, vamos colocar a notação aqui igual às cores do exemplo. A1, dado que foi um semestre mais difícil e ele relaxou, a gente quer saber, né, qual que é a chance de passar mesmo sabendo que ele relaxou, né? Tendo essa informação, ó, eu só tô querendo receber a nota, eu já sei que eu relaxei, então é uma informação dada, é do passado, é igual uma condicional que a gente falou na aula passada. Ok, vamos desenhar isso graficamente para ver como que ficaria, né? Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente tem uma condicional, o seu espaço amostral ele se restringe ao dado que você tem. Antes o que você tinha era tudo, que era esse retângulo preto, só que agora você sabe que você está no caso em que a pessoa relaxou e que no nosso desenho cai nessa elipse vermelha. Então, o nosso espaço amostral, ele é a elipse vermelha do exemplo. E a chance de você ter uma aprovação, que é o evento A1, uma partição do nosso espaço dentro do B, está sendo denotado por aquela elipse menor em azul. E ficaríamos com algo desse tipo intuitivamente. Agora, do jeito que a gente está dividindo, eu acho que a gente pode até substituir essa elipse vermelha, olha só, por uma soma entre a parte azul e
a parte laranja não, né? Amarelo. Muito bem, o inglês tá bom, mas as cores não. A parte amarela. Que seria isso daqui, né? Como a gente sabe que a elipse vermelha é formada por dois outros casos, então em vez de colocar o espaço azul sobre a elipse vermelha, eu vou colocar o espaço azul sobre a soma do azul com o amarelo. E por que isso? Bom, primeiro de tudo é que às vezes a informação que você tem está particionada. Então o que você tem aqui num curso de probabilidade pelo enunciado são probabilidades condicionais. E aí você vai acabar caindo no azulzinho e no laranja, olha só, no amarelo. Você vai acabar sabendo essa informação antes do que saber o vermelho. No problema real, às vezes você realmente só sabe as condicionais. E é por isso que essa manipulação e ter essa visão do espaço amostral que a gente está fazendo, em que caso que você está e principalmente qual que é a pergunta que você quer responder, que é tão importante. Porque você vai ter que transformar informação, texto, fala de alguém, ou, sei lá, áudio de alguém, em informação matemática, A1 dado B, certo? Então, dado que a gente está nesse caso, vamos começar a reescrever isso do ponto de vista matemático. Eu vou colocar aqui embaixo a continuação dessa nossa conversa. Agora eu vou usar essa cor preta aqui para a gente usar a notação mais séria, né? A parte azul pode ser dada como a intersecção de A1 com B. Vê se faz sentido. A parte em azul é justamente o caso em que ele é aprovado, portanto A1, e aí vai ter uma intersecção aqui, e ele relaxou. A1 dado B. Sobre, e aí o que a gente teria no total, se eu fosse escrever a elipse em vermelho, eu escreveria isso como probabilidade de B, saindo ali da nossa definição de probabilidade condicional, teria algo assim. Se você voltar na aula passada, foi exatamente isso aqui que a gente fez. A gente só deduziu de novo a mesma fórmula que a gente já sabia. Só que agora vem aquela história que eu falei para vocês de somar dois casos menores. Então, onde tinha P de B, eu vou trocar por a intersecção de A1 com B, que é o próprio azulzinho, mais o amarelo que a gente está vendo aqui, ó, que seria a intersecção de A2 com B. Opa, aqui eu fiz uma soma, volta, isso, A2 com B. Agora a gente já mudou um pouco, deixa eu subir aqui para vocês verem. A gente já mudou um pouco o estilo da fórmula, né? O estilo da fórmula que a gente está trabalhando. Em vez de olhar a probabilidade de B, que era relaxar, a gente está falando, olha, B ocorre em dois casos. Quando ele passa e relaxa, e quando ele não passa e relaxa. E essa lógica que é o importante aqui do curso. Você tem que ter esse racional de olhar o seu problema e falar, bom, ele é dividido entre passar e não passar, são ambos mutuamente exclusivos, ou ele passa ou ele não passa, não ocorre intersecção. E você tem um outro evento que é relaxa e estuda. E ele pode, só olhando relaxar em relação aos dois primeiros, ele pode passar e relaxar e reprovar e relaxar. E entender essa dinâmica. Se você tem uma probabilidade complementar dela, você também vai poder calcular e por aí vai. Você vai fazendo isso de forma recursiva. O ponto mesmo agora é que a gente tem partições no espaço amostral e a gente entende o que é uma partição e consegue enxergar o problema com partições, intersecções e probabilidades condicionais. Olha só, falei bonito, mas eu espero que vocês estejam realmente entendendo toda essa questão, né? Você pode até falar depois para alguém, para algum colega, olha... Hoje a aula foi sobre o teorema de Bayes, eu realmente entendi intersecções, probabilidades condicionais e interações entre eventos não mutuamente exclusivos. Chique. Ficou chique. Tudo bem, vamos então agora para o nosso caso mais geral, tá? Você poderia reescrever essa fórmula de um outro jeito. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não vou querer agora gastar muito tempo com isso, mas eu acho interessante a gente mostrar aqui. Se eu estivesse interessado, vou fazer até com uma cor, sei lá, diferente, como um bege, um laranja, talvez, que eu não usei. Se eu quisesse descobrir pela fórmula, tá? Pela fórmula que a gente fez,
o inverso dessa condicional aqui, ó, B dado a 1, ou seja, qual que é a chance dele relaxar dado que ele passou. Eu sei que a pessoa foi aprovada. Qual a chance dele ter relaxado? Aí a pergunta é o contrário. Não é a mesma probabilidade, não são somas iguais, um não é o complementar do outro. Perceba que probabilidades condicionais tem isso. Qual informação você sabe? No exemplo que a gente fez até agora, eu sabia que o Vinícius relaxou. Agora, o que eu sei é o contrário. Eu sei que ele foi aprovado e quero saber a chance dele ter relaxado nesse caso. É diferente. Mas, se eu usar a fórmula da aula passada, eu vou chegar em algo como a probabilidade de ter a intersecção dos dois, né? Dele passar e relaxar. Só que agora o meu espaço amostral vai ser o do A1. Opa, eu não estou deixando vocês verem, aí é ruim, né? Deixa eu até tirar isso daqui. Pronto. Agora sim, ó. Eu tenho essa fórmula, essa daqui, e eu tenho a probabilidade inversa, né? Como se fosse o contrário dela, certo? Só que em ambas eu tenho um termo que se repete, né? Um termo igual, que é justamente intersecção. E aqui que vem a grande sacada do Bayes. Olha só, ele vai reescrever a probabilidade de A1 inter B como a essa multiplicação aqui, ó. Deixa eu colocar em laranja também. P de A1 inter B pode ser explicado como P de B dado a 1 vezes P de A1. Até aqui nada muito inovador, eu só multipliquei isso aqui passando lá para cima e denotei por P de A1 dado B. Agora, ok, digamos que você chegou agora no vídeo, não sabia de nada disso, mas entendeu que essa parte aqui que está em laranja faz sentido. Olha só, agora que vem a grande jogada. Se eu substituir essa fórmula onde tem P de A1 dado B por isso tudo, eu vou ficar com, vamos colocar ali, eu vou ficar com a parte de cima que tinha uma intersecção como essas condicionais aqui diferentes. Então, a chance de A1 dado B é a chance de, eu calculo como, em cima no numerador, a probabilidade de B dado a 1, que é o inverso, vezes a probabilidade de sair a 1. E aí eu posso fazer isso lá na parte de baixo também. Então eu vou reproduzir essa parte aqui embaixo. Ele joga para o lado sempre. Vem para cá. E eu ainda vou ter que somar com aquela parte que era o amarelo. Que se eu fizer no mesmo jeito, né, vai sair algo do tipo B dado a 2 vezes P de A2. Qualquer coisa, deduz aí se você ficar muito assustado com a fórmula. Mas no fundo, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte. Você pode escrever uma condicional, você pode calcular uma condicional em função de outras. Essa é a parte importante. Então, olha, nessa parte final que a gente está chegando aqui, eu quero saber A1 dado B. Só que eu reescrevi a fórmula que a gente deduziu junto com condicionais que são o contrário. B dado a 1 e B dado a 2. Esse daqui é o teorema de Bayes para um espaço biparticionado. Quando você tem só duas partições, você podia ter mais. Só que perceba o que ele faz de fato. Ele pega uma condicional que você tem e calcula ela em função do contrário. E isso vem muito de encontro com o que eu falei lá no começo desse vídeo, que na vida prática, né, nos problemas práticos, normalmente o que você tem é probabilidades condicionais. Então, se você está interessado em uma que você não conhece, você dá um jeito de escrever ela, por essa fórmula que a gente viu, em função das condicionais que você tem. No fundo, essa é a grande sacada dele, biparticionar ou particionar o espaço infinitas vezes e fazer o seu espaço ser a soma de tudo lá dentro e colocar uma fórmula que contempla tudo isso. É claro que para um caso com mais de duas ia ficar já complicado de ficar traduzindo aqui, então eu vou piscar para a nossa apostila, né, que está lá no site thmestatistica.com,
gratuita, você pode baixar ou ler pelo próprio site. A gente vai vir aqui ó, no tema Teorema de Bayes, ou de Bayes, né, do inglês. E a gente vê aqui uma dedução para o caso com N eventos, N partições. E aí se você quer calcular a probabilidade de AI, uma das I partições das N que você tem, a fórmula vai ser essa parte de cima, que a gente falou junto, sobre uma grande soma de cada partição vezes essa condicional. E aí você vai ver que agora pode até parecer um tanto quanto complexo, pode ficar assustado, mas não esquenta não. Vai no próximo vídeo que a gente vai ter agora e vê os dois exemplos que a gente aplicou esses conceitos. Um é sobre doenças de carrapato e outro é doenças de seres humanos. Muito bem. São problemas em que a gente tem as probabilidades condicionais e a gente explica como aplica isso na prática e, mais ainda, como faz sentido aplicar estes conceitos em um problema prático. Tá bom? Eu não espero que você pegue o teorema de Bayes e saia aplicando sem entender. Pelo contrário, você primeiro entende e aí a aplicação do teorema acaba sendo uma coisa natural. Tudo bem, aluno que desempenha bem? Tudo bem, prometo não relaxar. Então tá bom. Já que o Vinícius não vai relaxar, espero que vocês também não. Foi um prazer estar por aqui com vocês e não saia desse vídeo com dúvidas e a gente se vê nos exercícios resolvidos da próxima aula. Valeu! Quer dar tchau? Tchau. Tchau!